Agora não há nada nesse mundo, compadre, que nos impeça. Tá gravando aí, Ivan? Tá no jeito? Funcionando? Tá, acho que vai. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais com o Max e Ivan. Opa, tamo aí. E aí, Max, como é que estão a vida? Eu falei o Ivan. As coisas? Não tem problema, cara. Não tem problema, tu me ajudou nessa daí. Me antecipou. E aí, enquanto tu compra um carro já com o kit gás. Isso aí, pô, já tira o teu trabalho de botar o gás no carro. Como é que estamos, meu irmão? Tamo bem, pô, tamo bem. E você, cara? Como é que tá essa vida corrida aí, cara? Rapaz, muita prova, muito estudo, muito trabalho. Trabalho na empresa, enfim. Mas feliz, cara. Feliz aí. Trabalhando, né? Sobrevivendo aí. Alegria! Alegria, né? Alegria. Para a nossa alegria, vivendo aí. Cara, e você, bom, como é que tá, cara? Andei vendo aí umas coisas aí. Cara. Tô levando o pessoal lá na horta, lá, né? Pô, foi legal, hein? É mesmo? Foi legal, Conta foi mais legal, um pouquinho, legal. como é que foi? Pô, então, cara, a cada 6 meses vai uma turma de nutrição da FASE, da faculdade Unifase. Eles levam a turma de nutrição do primeiro período. Aí eles levam os alunos lá na roça para entender, lá na produção rural, na lavoura mesmo, na roça mesmo, para entender como que funciona a preparação dos alimentos, a produção e como é que funciona a distribuição também. Aí eles chegam com algumas perguntas lá, que deve cair alguma prova lá, sobre monocultura, policultura, pô, muito bacana. Aí essa foi especial, cara, essa foi especial porque foi bastante alunos. É mesmo? Foi alguns professores. Já faz isso há muito tempo, Ivan? Já tem... Acho que vai pro 3º ano, cara. 3º ano que a gente faz esse trabalho aí. E a adesão é sempre... A adesão é sempre baixa? boa, cara. Não, depende. Geralmente, quando tá iniciando o ano, a turma é maior. Porque parece que a galera entra na faculdade ali por janeiro, fevereiro. Então, o primeiro período, às vezes, a turma é maior. Mas, por incrível que pareça, tinha bastante gente nessa e era o 2º semestre, né? E era o primeiro período. Aí foi bem bacana. E aí também a participação do Sebrae junto, foi 2 amigos lá, foi legal. Eu convidei o Richard e o Gabriel, que tá assistindo a gente aí. Um abração aí, Richard e Gabriel. São 2 caras aí. O Richard é consultor de negócios no Sebrae e o Gabriel é consultor também, acho que da parte de agricultura, ele tá trabalhando na parte de agricultura. Legal. Muito bacana. A ideia deles é transformarem os produtores rurais e empresários rurais. Ensinar ali a parte de gestão. Expandir a mente dos caras, né? Expandir a mente para o mundo dos negócios. Até tenho conversado muito isso com eles. Que assim, o produtor rural, ele sabe muito bem como produzir. Ele sabe muito bem ali, ele sabe que as coisas boas que ele faz ali é cuidar da plantação para que a plantação fique bonita. Isso ele sabe de cor. Agora, qual é o segredo? Que até compartilhei muito isso com o Sebrae. O segredo é mostrar para o produtor rural que uma boa gestão faz um bom negócio. Uma boa gestão, assim como cuidar bem da roça, faz a roça ficar bonita, faz aquela lavoura linda, cuidar do negócio faz aquele esforço para manter a lavoura mais bonita valer mais. Entendeu? E esse aí, a ideia é excelente. Cara, mas eu vi lá, uma das postagens lá que você fez, falando sobre agrião. Ah, cara, aquilo foi legal. Me dá um trechinho, porque eu tentei pegar, mas foi só um cortezinho. Um cortezinho, né, O professor cara? que estava filmando lá no momento. Isso aí, pegou tudo lá de costa lá. A gente estava falando sobre sementes, cara. Existe vários tipos de sementes, várias plantas. Existe a indústria da semente. Uma indústria enorme que produz semente de acordo com o clima, de acordo com o tipo de doença que dá naquela semente região. Industrializada? Industrializada. A maioria das sementes são industrializadas. E até para você conseguir manusear ela com facilidade. Por exemplo, muito antigamente, sei lá, bastante tempo atrás, a semente de alface era vendida igual uma palhazinha. E aquela palha é muito difícil para manusear, que a gente chama de semente nua. Hoje é conhecida como nua porque existe uma forma de tu meio que colocar uma roupa nela. A gente chama de peletizada. Peletizada é o quê? É pegar uma massa, fazer uma massinha em volta da semente e deixar ela adormecida ali dentro, que aí fica fácil para tu manusear. Aí você consegue máquinas que semeiam diversas alfaces ao mesmo tempo.
padrão hoje é 288, um padrão muito usado. Então, além de você semear uma por uma, você consegue semear 288 uniformes, semente bem preparada dentro de uma cápsula. E aí, quando acontece um choque térmico, essa cápsula vai se desfazendo e ela vai germinando. Então, esse choque térmico acorda a semente que está dormindo e ela começa a germinar. Antes não, antes era uma palha. E aí, para tu trabalhar com essa palha é muito difícil. Era quase que manual mesmo. Isso é só assim, uma diferença entre uma semente sem ser trabalhada e depois a indústria da semente. Para facilitar mesmo, antes era trabalhado no chão, no campo aberto mesmo. O cara fazia os canteiros e jogava semente ali. E nascia mato junto, muito trabalho. Aí muito cuidado ali para tirar cada erva daninha e manter só a muda ali. Entendeu? É mais difícil de trabalhar com a muda assim. Hoje não. Hoje é em cartela de isopor, você trabalha em estufa, não tem mato nenhum, você controla e já planta ela já grande. A chance de dar certo é muito maior. Tu já leva do mudário controlado. Tu já leva isso aí, tu já leva da muda, já vai direto para jogar no campo, fazer inserção no campo, né? Ótimo. Aí, melhorou muito a vida. Só que aí que tá. Além disso, essa é a evolução do manejo de sementes, né? Só que além disso, existe sementes específicas. Vamos supor, você tem uma alface americana específica para o inverno. Certo. Por quê? Porque no frio provoca alguns fungos. Alguns fungos lá, tem algumas doenças que se proliferam mais no frio. Certo. E aí tem algumas sementes resistentes a esses fungos. Então tem uma alface, uma semente específica que você plantar, você não vai ter essa doença que é comum, entendeu? No inverno. Uma pergunta, por exemplo, a alface americana, você pode comer ela o ano inteiro? Sim, o ano inteiro. Só que aí vai ter essas dificuldades. Tem aquela que é preparada para o inverno, para o verão, para a primavera. Exatamente. Entendi. Tem assim, a gente geralmente tem primavera, a gente só tem verão, inverno e meia estação. Ah, é? Geralmente você compra assim, meia estação. Meia estação. Que é entre outono E cada região se adapta com um tipo de semente também. Entendi. Por exemplo, você tem brócolis americano. Ele varia com clima e com altitude. Eita. Dependendo da altitude do clima, aquela semente vai dar muito boa. Dependendo da altitude do clima, você não vai conseguir produzir. Aí tem toda uma estratégia. Aí nesse vídeo, eu estava falando sobre do agrião. Sobre o agrião. Sobre uma técnica que já foi muito usada, eu já estudei isso já, que é... Já ouviu falar em seleção natural? Seleção natural. Lá de Darwin, lá, que ele fala que as espécies foram selecionadas de acordo com a capacidade. Então, por exemplo... A girafa com o pescoço maior, ela sobrevivia porque conseguia se alimentar com facilidade. E o homem fez isso com algumas sementes. Assim que ele chega numa certa semente específica. E com o agrião aconteceu isso. A agrião é uma planta nativa da água. Ela só dava em água. Tipo Vitória Régia. Exatamente. Ela é uma planta de água. Geralmente a agrião dá muito em valeta. Antigamente a gente via assim, essas valetinhas que tem... entre as lavouras, às vezes você vai em alguns sítios, algumas coisas, tem aquelas valetas ali, Sim. E é ali que costuma dar o agrião. O agrião costuma dar na água. Pois bem, como que foi a evolução da semente? Essas indústrias, quando vai preparar um tipo de semente, ela vai testando. Então aquele agrião que estava na água, ele recolheu a semente, que chega uma parte da vida do agrião, que ele começa a dar um broto, cara, que a gente chama de pendão. E nesse pendão dá uma florzinha branca. Nessa florzinha branca ali, depois ela vai virar uma florzinha verde. A branca vai saindo, ela vai virando uns botõezinhos e ali está a semente do agrião. E aí eles semeiam o agrião novamente e alguns agriões vão nascer entre a água e a terra. Vão ficar ali. Aí ele seleciona só aquele agrião que nasceu entre a água e a terra e semeia de novo. Aí depois ele vai pegar o que está mais na terra e menos na água. E vai semeando. Até um ponto que ele vai pegar uma planta que consegue sobreviver na terra sem aquele volume de água tão grande. Que ele faz esse modo híbrido aí até se tornar... Exatamente, até se tornar de terra. Aí depois ele pega esse que está mais ou menos água e terra e semeia só na terra. Alguns vão morrer e outros vão sobreviver. O que sobreviver vai fazer os filhos dele, vai fazer a semente dos filhos dele. Aí depois vai para o neto. E depois vai para o bisneto. Até uma hora que o agrião consegue produzir no chão. Diretamente no chão. Sem valeta, sem água. Porém, sempre vai precisar de muita irrigação, senão tu muda a estrutura da planta. Então ele vai precisar de muita irrigação. Tem que perder alguma coisa. Hoje é a planta que utiliza mais água de hortaliças é o agrião. Caramba. Você tem que irrigar diversas vezes. Não é que você precisa de ter brejos ou precisar de ter valetas, mas ele precisa, para ele ficar com uma planta bonita, ficar tem que irrigar assim, saborosa, tem que manter ele sempre úmido.
Sempre úmido. Caramba, cara. E assim, tem várias sementes que foram feitas dessa maneira. Várias. Que maneira. Tem brócolis americano, tem um lá que só funciona no inverno, tem um que só funciona no verão. E o preço vai de acordo. Tava conversando com um amigo hoje de produção, que eu falei com ele, vou plantar um brócolis aqui. Pra você ter noção, uma empresa vende a semente de brócolis comum, aquele que você come no arroz. Não é aquele brócolis americano que dá uma cabeça só, não. Não, aquele que vem picotadinho. Mas é aquele que é um caulezinho? Isso, é um caulezinho e tem o cachinho em cima. Um cachinho mais solto, né? Um cachinho fechado, né? Uhum. Esse brócolis, cara, eu fui ver, existe 2 tipos desse brócolis, 2 sementes, né, vendidas. Um é Piracicaba, Ramoso Santana, a galera da produção rural aí vai saber. E tem um que é vendido da empresa chamada Sakata, que é o Anapom. O Anapom custa em média R$210, dá para você fazer 10 cartelas de 200, dá 2.000 sementes. Em torno de R$210. Já o Ramoso Santana e o Piracicaba é tipo R$50, dá para tu fazer 100 cartelas. Ué? Cara, a diferença no preço, tudo por causa dessa seleção natural. Por conta Aí do tempo. é uma planta com a estrutura completamente diferente. Você pode plantar os dois ao mesmo tempo, mas é uma estrutura completamente diferente. Uma foi teoricamente evoluída para suportar Exatamente. clima, tempo. E não só para isso, não só para suportar dificuldade, mas de qualidade de planta. Entendeu? Enquanto uma dá uma cabeça mais uniforme, mais desenhadinha, a outra já vai dar uma cabeça mais deformada. Você vai precisar trabalhar melhor com ela. Aí essa mesma empresa que tem o Anapom, que é essa semente cara, ele também tem o Hanabi, que é o parecido com o Anapom, só que o Anapom dá muita folha e o cacho grande. Já o Hanabi tá menos folha e mais cachos. Caraca. Então você consegue trabalhar de 2 formas diferentes. O custo é maior. Empresa japonesa, será? Sim, japonesa. Pelo nome aí. Essa Sakata. Uma empresa top de semente aí. Top. Caramba, cara. E isso, no fim das contas, acaba onerando pro cliente final, né? Dá muita diferença, pô. Quando você chega no mercado com brócolis Anapom e chega com brócolis Piracicaba, Ramoso Santana, só de tu olhar pra mercadoria, tu já vê que é outra coisa. Pô. E aí, no caso... E pra mão de obra também. O cara vai colher um brócolis caro, pô, ele vai ter muito menos dificuldade, vai ficar com qualidade muito superior, enquanto um já está acabando, aquele lote já não tem mais colheita, o outro ainda prolonga mais a colheita. Cara. Compensa cada centavo a semente. E eu não sei porquê, cara, mas enquanto você está falando aí, cara, me veio só aquela parábola da semente. Cara, da semeadura, né? Cara? Poxa, já ouviram falar sobre isso, da parábola do semeador, né? E vinha lá o semeador caminhando, e aí algumas sementes caíram sobre as pedras, a outra pelo caminho, e a outra caiu em boa terra, né? Pelos espinhos, e outras caíram em terra boa, né? Verdade, terra boa. E ali já aconteceu isso lá na horta, de por mais que você plantou da forma como tinha que ser, como sempre foi feito, mas parece que desta vez a sua semente caiu em terra ruim, né? Em terra ruim, no caso ali no terra pedregal. Ruim, cara. Terra como que não foi? Funciona. E já aí, aconteceu cara? muito, já acontece. Isso ainda acontece. Ainda acontece? Dá para prever isso? Dá, às vezes dá, às vezes não. Geralmente o que vai te ajudar é o sistema, é o meio, cara. É o meio que te ajuda. Porque tem muitas variáveis. Muitas variáveis. O clima é uma variável. Imagina que você tem lá, você foi lá, passou e semeou. Vamos falar de semente mesmo, igual na parábola. A gente vai lá e semeia coentro, por exemplo. Coentro hoje a gente semeia no chão lá com as valetinhas. Cara, se você não cuidar daquele ambiente, se ele tiver... Pode ser que a terra esteja boa, mas se você deixar a erva daninha no meio e não cuidar dela, não tirar tempo, ela vai abafar o coentro e o coentro... como se fossem os espinhos. Como se fossem os espinhos, cara. A parábola ali é como se fossem os espinhos. Ela vai sufocar. Vai sufocar aquela planta. Aí você tem que vir socorrê-la a tempo, entendeu? Mas o ambiente é tudo. Se a planta não estiver no ambiente adequado, pelo caminho, né? Quando a gente semeia pelo caminho, é como a gente semeia numa terra dura, não preparou a terra suficiente, e aí a semente não aguenta, cara. Outra coisa, a terra não dá o nutriente que ela precisa? A terra ela não tem porosidade para poder respirar. Quer ver? Olha que interessante, cara. Quando a semente cai pelo caminho, olha o que acontece, hein? Quando ela cai numa terra boa, aquela terra é como se ela fosse toda furadinha.
entendeu? Então aquela terra respira. O sol bate nela, mas embaixo está fresco, entendeu? O sol está forte, mas ela está fresca. No momento fresco do dia, vai cair uma água sobre ela, uma irrigação, ela vai germinar e vai sair bonita. Agora, quando ela sai pelo caminho, olha que interessante. O sol bate nela, o que acontece com o chão? Já foram na praia? Já pisou na areia da praia? Sim. Com sol forte? Sim. O que acontece com as nossas esposas, que a gente pega no colo assim, se ela não Queima, tiver... né? Queima o pé. E a semente fica quente no caminho, muito quente. E aí vem a chuva, ou alguém vai irrigar, o que acontece com o feijão, quando ele está quente? E a gente joga água nele. Ela cozinha, cara. Ela cozinha. A semente chega a inchar, cozinhar e matou o broto. Ela não consegue germinar. Caramba! Exatamente, por causa da temperatura. E aí não tem solo para segurar ela. Entendeu? Ela está no ambiente errado. Ambiente errado, com as condições erradas. Importa, nesse caso, a profundidade em que está a raiz? Sim, importa muito. Importa tanto que quando a gente vai semear um coentro, a gente faz uma valetinha fininha, coloca a semente e depois a gente vem espalhando a terra por cima para ela poder estar debaixo da terra. Ali ela está mais protegida do sol, ali ela consegue... Como se fosse um protetor solar. Como se fosse um protetor solar. Até mesmo de muita água, de repente, ou não? Também, de muita água também. Muita água também pode atrapalhar a germinação dela. E aí ela está no ambiente controladinho ali, e aí ali ela está mais fresca. Porque repara bem, para colher o máximo de frutos, nessa parábola ele diz que alguns frutos, algumas árvores, né, algumas sementes foram 10, outras produziu 50, outros produziram 100. E para produzir 100 tem que estar tudo perfeito, cara. Esse 100 que ele quis dizer, será que foi o 100% de que tu plantou? 100% da capacidade daquela planta. Tem gente que vai produzir, vai conseguir pegar a tua capacidade máxima. E imagina que um carro ele vai até 230 km. Tu chegar a 230 km com o carro é porque ele deu 100%, chegou na potência máxima daquele carro. Agora se o carro vai a 230, mas na tua vida inteira tu é muito prudente, anda direitinho, 100 km. Então ele não chegou na capacidade dele total. Não é que ele não produziu, ele produziu, mas ele não deu fruto da capacidade total. E as plantas é assim, a potência total dela a gente só conhece na produção. A hora que está produzindo, tu fala, cara, esse foi o fruto máximo que essa planta poderia dar. Só que nem todas conseguem dar aquele fruto total, aquela qualidade total. Mas muitas delas dá metade, algumas dão um pouco menos da metade, mas são plantas ainda que conseguem sobreviver, que são plantas que vingou. Quando a gente fala que... Vingou? A gente usa muito essa expressão, né? Vou me vingar. Mas vingar não é ruim, não. Pra gente, quando uma planta vingou, é porque ela deu certo. É porque ela deu certo. Entendeu? Usando a palavra da forma pro lado positivo. Exatamente. Quando a gente fala vingou, quando um bebê vingou, é porque deu certo. Sim. Quando a planta vingou, é porque deu certo. Legal. E aí, cara, olha que bacana, cara. Pô, semente é muito bom, cara. Eu gosto muito de usar... Eu adoro quando o Senhor, cara, nas escrituras, cara, ele usa qualquer história que envolve planta, cara. Sim. Quando ele fala da mostarda, da fé, tu lembra? A fé, o tamanho de um grão de mostarda. Rapaz, eu fui ver o raio desse tamanho. Nossa, é um grão assim, cara. Redondinho, mas pequenininho. Pequenininho, cara. Quase que imperceptível. E agora a gente tá na época da mostarda, cara. Ah, é? Muita gente colhendo mostarda agora. E aí... Quando que ele vai dar essa árvore, cara? Daqui a pouco. Vai passar agora a época do frio, vai vindo frio agora, né? Aí vai produzindo as mostardas lindas, a folha bonita para comer, para consumo. Ele tá lindo, tá lindo. Que planta tem isso? A planta ela tem um ciclo dela que serve para consumo, um circuito que ela faz para chegar a outro resultado. Quando você chega até um certo ponto, ela serve para um negócio, quando ela passa, ela serve para outro e ela pode servir para outro ainda. Entendi. A mostarda é uma dessas. A mostarda, ela começa, agora no inverno, no frio, você planta ela novinha, ela começa a crescer muito rápido, porque o clima está de acordo, ela está numa terra boa, lógico, se ela estiver na terra boa. Se ela não estiver entre os espinhos, com erva daninha em volta, não caiu pelo caminho, deu tudo certo, ela vai colher muito, ela vai dar uma produção muito alta, a colheita dela vai ser linda. Só que aí vai passando frio, vai chegando o calor. Quando chegar setembro, mais ou menos, quando a gente estiver próximo a setembro, ela vai começar a sair como se fosse uma árvore, cara. Ela sai, além de ela sair as folhinhas, assim, a gente colher as folhinhas, ela começa a sair um caule grosso, cara.
Parece que vai virar uma árvore. E aí, cara, realmente ela começa a virar uma árvore, fica grande, vai ficando enorme, enorme, e os passarinhos fazem ninho dela. Por isso que fala de uma semente, né, que ele compara com a fé. A semente de mostarda que é tão pequenininha, quando ela cresce, chega a dar abrigo para passarinhos, tão grande que ela fica. Uma semente tão pequena fica um negócio tão grande em tão pouco tempo. Agora, voltando para outras, eu lembrei da cenoura, cara. A cenoura existe várias variedades de cenoura, mas existe 2 classes, vamos dizer assim que seria classes. Uma cenoura para o inverno e uma cenoura para o verão. Se você plantar cenoura do verão no inverno, você não vai colher cenoura, você vai colher flor. E a flor é vendida aí no mercado, funciona muito bem, não é comestível, mas é flor. E se você plantar na época da colheita para comer, aí você vai colher a cenoura e não vai colher flor nenhuma. Que isso? É, cara. A cenoura fica verdinha, pequenininha, e ela começa a dar esse broto igual a mostarda, que a gente chama de pendão, vai esticar e vai dar uma florzinha branca. E aí a galera colhe a flor e vende a flor. E agora se tu plantar ela na época para comer, aí, entendeu? Se plantar para comer, você planta de inverno no inverno, verão, verão. Se você plantar de verão no inverno, vai dar flor. E se plantar de inverno no verão, vai dar flor também. Caraca, cara. Interessante, né, cara? Interessante. Cara, tem muito aprendizado. Caramba, né? muito aprendizado mesmo, Tem muito aprendizado. Poxa vida. E aí você estava falando do agrião, e aí você trouxe para eles essa informação da evolução. Sim, que é sobre semente, que eles tinham muitas dúvidas por causa de informação fake news, ou informação que a mídia só vai jogando sobre agrotóxicos, sobre semente. Como é que eles usam um termo forte agora para semente, cara? Antes eles usavam só semente híbrida, agora eles já mudaram a tecnologia e botam algumas nomenclaturas que vai enrolando a galera, entendeu? Parecendo que é um troço muito ruim, geneticamente modificado. Fala para mim sobre os agrotóxicos. Então, agrotóxicos. Como que eles funcionam? Como que eles funcionam? Vamos lá, tem algumas classes de agrotóxicos. Produtor rural ele não quer usar agrotóxico nunca. Não quer? Não. Quanto mais agrotóxico ele usa, maior a despesa. Então ele não quer usar. Não quer usar. O agrotóxico, cara... Ele seria um último recurso, por exemplo? O último recurso. O produtor ele não quer usar agrotóxico de jeito nenhum. Porque o agrotóxico atrapalha ele ter uma gestão de um bom negócio. Então qual é o segredo da produção rural hoje? O segredo é nutrição. É o que a galera de nutrição vai lá fazer, que eu falo com eles. Qual é o segredo? É tu semear a semente certa. Vamos supor, a semente de inverno é essa daqui. Então, semear ela no inverno certinho, para você já ter uma certa tolerância, ou até resistência. Algumas resistências e algumas tolerâncias, algumas doenças. Então, tu já vai eliminar um certo tipo de doença que acontece ali. Lembra da alface americana? Você planta ela no inverno, a qualidade de inverno, tem uma sementezinha, tem que falar dela que é muito boa, chamada Mayumi, o nome dessa alface americana. Ela não dá um mofo, que a gente chama de míldio. Tem uma doença que a gente chama de míldio. E no frio, esse mofo acontece. Se você plantar alface americana, a Mayumi, não vai acontecer o míldio. E se não acontece o míldio, tu não precisa gastar com nenhum tratamento para fungo. Sim. Então, você tem ali... Aí o segredo é o quê? Nutrição. A alface americana, ela requer alguns tipos de adubo. Por exemplo, ela tem uma fome forte de potássio. Se você der potássio demais, o potássio é para fazer ela ficar mais cocuda, mais durinha. Lembra da alface americana do McDonald's? Sim, fica bem... crocante, branquinha, é porque o miolo dela tá bem durinho, tá bem branquinho. Ou seja, rica em potássio. Rica em potássio. Só que se eu colocar potássio demais, ela vai ficar doce e vai atrair bicho. Vai atrair inseto. Aí atrai abelha, tudo? Não, vários insetos. Pode atrair pulgão aí, que é uma praga vilã. Pode atrair outros insetos. Caramba. Aí o que você faz? Você tem que usar o potássio de acordo com a necessidade dela. Potássio é o quê? Não é um agrotóxico, é um nutriente. É o que já vem da terra. É o que já vem da terra e que a gente insere mais na terra para poder aumentar a força do potássio para aquela planta. Mas ela precisa do nitrogênio. Aí se a gente botar nitrogênio demais dá problema, a gente tem que botar de acordo. Aí o cara equilibra a nutrição, uma muda vigorosa, nutrição, qualidade de semente, o agrotóxico vai quase no zero. Aí quando vai usar agrotóxico? Começou a dar um fungo ali. Aí você tem agrotóxico que vai ser sistêmico, que ele roda na planta. Beber que minha garganta tá... Tem agrotóxico sistêmico, igual remédio.
quando a gente toma um antibiótico. É X tempo e acabou. Antibiótico, a gente tomou, a gente não sabe onde está a doença, ele vai girar no sangue, mesma coisa na planta. Existe classe de agrotóxico sistêmica, que ele vai rodar pela planta inteira, e tem agrotóxicos localizada de contato. Mas, pô, ele bateu ali ele vai resolver. Fora dali ele não resolve. Entendeu? Geralmente contra inseto é assim. Algumas contra inseto é assim. Aí, classificações de agrotóxicos são mais ou menos essas. E assim, pô, o uso é muito pouco, cara. É mesmo, uso cara? É muito pouco, cara. Agora, lógico, eu tô falando de um setor de folhagem. De hortaliças. De folhagem, hortaliças. Algumas empresas que trabalham com monocultura, principalmente monocultura. O que seria monocultura? Cara, monocultura é quando o cara se dedica a uma espécie só de planta. Tomate. O cara vai plantar só tomate. Geralmente, cara, a gente fala disso quando está falando de soja, de grande produção de cana, de milho. Porque o que acontece, cara? Eu aprendi muito, cara, sobre produção rural olhando para a natureza. Quando você olha para uma mata, o que tem numa mata lá? Quando você olha a Mata Atlântica, você vai ver, você não vai ver o chão da mata. Já percebeu isso? Sim. Você nunca vê o chão. Você vai ver uma camada de folhas assim. Aquelas folhas protegem o solo. Aí você vai ver plantas pequenininhas, com as raízes pequenininhas, vai ver com raízes médias e com raízes grandes, árvores muito altas que fazem sombra e ninguém está lá irrigando, não tem uma irrigação, não tem nada. Aí quando a gente vai produzir, quando a gente começa a produzir, a gente começa a mudar o cenário. E quando a gente muda o cenário, a gente muda todo o ecossistema que está acontecendo ali na natureza. Então, quando você muda o ecossistema geral mesmo, de todos os micro-organismos vivos que vivem na Terra, de toda a estrutura que aquela Terra precisa. Aí imagina, você vai lá, limpa a mata todinha e começa a plantar, sei lá, soja. Imagina que a soja é uma planta de raiz curta. Cara, todas as bactérias, todos os fungos, todos os seres vivos que tem ali, que dependem de raiz curta, não vão sobreviver. Só vai sobreviver aqueles que conseguem sobreviver com aquele tipo de raiz. Entendeu? Aí vamos supor, se é uma lavoura de agrião, por exemplo, só os anaeróbicos vão sobreviver. Os que são de terra seca, porque ficou tão úmido que eles vão acabar morrendo. Aí você começa a desequilibrar o solo. Então, monocultura é mais difícil de você equilibrar por causa disso, porque você começa a favorecer um cenário que vai ficar só as coisas específicas daquele cenário. Você está favorecendo um cenário de doença. Entendeu? Imagina que você chega num lugar lá, imagina que na floresta você vai lá na floresta e tira o leão. Vamos supor que o leão come a zebra, vai dar um excesso de zebra, porque não tem mais ninguém para comer ela. É o que acontece. E aí quando o cara tem policultura, que não é monocultura, o cara não trabalha com uma planta só, ele começa a fazer rotação de cultura. E aí cada hora ele vai ter um tipo de planta diferente. Tu trabalha em qual? Rotação, eu faço rotação de cultura. Certo. Mas, pô, eu uso algumas plantas, por exemplo, plantei couve. Quando eu tirar a couve mineira, eu vou plantar alguma coisa ali, sei lá, alface, que aí a alface já vai ter os nutrientes que a couve deixou ali, que já vai ajudar a alface. Então eu consigo equilibrar melhor. Agora existem plantas, cara, que a gente... E é proposital. Proposital. Tu escolhe a planta ideal. De acordo com o terreno, exatamente, porque o que acontece? Existem algumas plantas, vou falar, acho que eu vou lembrar de cabeça, couve mineira, mostarda, rúcula, brócolis, couve-flor, todas essas plantas aqui, se eu plantar elas são plantas parecidas, se eu plantar mais do que uma vez naquele terreno, seguido, consecutivo, não produz. Só com muito agrotóxico, senão não produz. Vamos supor, eu tirei o brócolis americano, acabei de fazer uma colheita de brócolis americano. Não adianta tu plantar de novo. Se eu colocar mostarda ali, eu não vou colher mostarda. Se eu colocar couve, eu não vou colher. Se eu colocar brócolis, eu não vou colher. Porque são plantas parecidas e ela vai dar uma hérnia na raiz. Não vai deixar produzir agora. Então, entendeu? Algumas classes de planta... Você não pode usar nenhuma dessas aí naquele mesmo terreno. Exatamente. Agora, se eu colocar uma alface ali, a alface já vai vir bonitona, porque ela já vai aproveitar, porque a terra vai estar mais preparada para ela. Porque tu fez aquele ambiente criar um tipo de hérnia para a raiz, que algumas plantas geram toxina na terra. E essas toxinas são boas para outras plantas, não para aquelas mesmas, da mesma classe. Tu já plantou beterraba? Já, muita. É fácil? É fácil. Beterraba é tranquilo. Isso, como que é? Como que ela é tubérculo? Tubérculo. Já plantei beterraba, plantei cenoura, que é parecido. Rabanete.
Rabanete. Cara, eu adoro rabanete, cara. Rabanete é legal, Rabanete com limão, cara, pô. Mas sabe o que eu tenho feito agora, cara? Eu tenho plantado muito alho poró, cara. Alho poró. E eu aí? Criei todo um sistema para produzir alho poró, cara, e tá fantástico. Os clientes estão gostando, tá vendendo bastante, cara. Hoje eu tô chegando 70% talvez. 70%, 75% da lavoura só com poró. E as outras plantas são para quê? Rotação de cultura. Se eu perceber que está acontecendo alguma doença naquela terra que está com poró, por enquanto não está acontecendo, mas se acontecer, eu já pego outra planta e coloco ali para curar aquela doença. Falo assim, eu não vou plantar poró aqui porque está fazendo mal pro poró. Mas você já tem a planta ideal para cura ou você vai arriscar com uma outra planta? Não, tem planta ideal para cura, pô. Tem? Quando a gente olha assim, a gente já sabe. Fala, isso? Cara, esse poró aqui, pô, se eu botar cebola é muito parecido, não vai funcionar, mas se eu botar talvez uma alface americana, a terra está descansada para alface. A gente entende, a gente já fez tantos testes, cara. Pelo que tu falou para mim aí 3 vezes já sobre alface. A alface é a cura para muitos males ali. Muito. Por exemplo, olha que interessante, cara. Imagina que você tem um terreno, que você tá com uma planta que tem um ciclo muito longo. Imagina que a planta fica ali, sei lá, 150 dias. A chance... O maior prazo de uma planta, o maior ciclo de qualquer... É esse, 150? mais ou menos isso aí, dependendo da planta É mesmo? Dependendo da planta. A gente está falando do ato que você plantou. Sim. E ao ponto que você colheu. Ponto de colher. Tá. Aí você tem a alface, que tem um ciclo pequeno de acordo com o clima. No verão, você plantando uma muda boa e com um tratamento bom ali de nutrientes, você colhe com 45 dias, você colhe uma alface. Da planta até a colheita. E aí o que acontece com o ciclo, cara, da erva daninha, cara? Você acaba com a erva daninha, porque você faz o tratamento no solo, planta a alface, aí você vai fazendo tratamento ali para evitar a erva daninha. Só que daqui a pouco você vem com o trator e cava a terra de novo. Aí você planta a alface de novo, aí vem com o trator, cava a terra de novo. A planta daninha vai diminuindo o ciclo dela, ela não consegue sobreviver tanto. Então, se o terreno estiver muito sujo na produção rural, o cara vai plantar alface para poder limpar mais o terreno, deixar o terreno mais tranquilo quanto a mato, entendeu? Ainda mais se for um mato muito... que atrapalha muito, entendeu? A erva daninha não tem nenhum propósito para ser usado? Tem, ela tem um propósito de comer nosso nutriente. Só para isso, pô, cara? Não foi feito nada, não foi feito chá disso para cura de alguma coisa? Não, a erva daninha para mim, que trabalho na roça há muito tempo, eu uso dica, cara. Quando eu olho para o terreno, quando eu olho para a erva daninha, tem uma dica aí, nem sei se os produtores rurais costumam usar isso, mas, por exemplo, tem um mato que a gente chama de picão. Chá de picão. Esse mato... É aquele que tem um negocinho pretinho que cola na tua roupa? Sim. Que o pessoal fala quando o bebê nasce amarelo. É isso aí. E tem uma florzinha, que dá uma florzinha amarela. Tem um que dá uma florzinha amarela. Acho que acabou a bateria aí do nosso... Morgou? Morgou. Então vai com a tela preta. Vai sim, vai com a tela preta. Aí o que acontece, cara? Quando eu chego no terreno e olho aquele picão, esse que tem a sementinha amarela, quando eu olho ele, eu já sei que aquele terreno está com muito nitrogênio. Porque favorece aquele mato no nitrogênio. A gente não usa para vender, que não compensa. Aí se eu chego no terreno e tem pouco dele, eu já sei que o nitrogênio está baixo naquela terra, eu preciso aumentar o meu nível de nitrogênio. Porque o nitrogênio é uma das formulações mais básicas para as plantas se desenvolverem. Então algumas dessas coisas são chamadas de termômetros para você. Sim, indicativos. Tu precisa deles. Tu precisa deles. Muito não pouco. Não que eles proliferem, né? É mais fácil fazer análise do solo. Mas tu olhando assim, dá para tu ter uma noção. Fala, pô, essa terra que tá com muito nitrogênio, vou usar a planta tal que necessita de muito nitrogênio, que eu acho que vai desenrolar mais rápido. Caraca, é tudo da natureza, velho. É tudo da natureza. Mas a natureza dá toda a dica, cara. Se tu olhar bem pra natureza, dá toda a dica. E quando é que foi que tu se apaixonou por isso, cara? Cara, desde criança, cara. Desde criança. Mas você pensa te contar um apelido legal. Isso foi uma paixão colocada em você, ou foi uma paixão que você desenvolveu, ou uma paixão que você não teve escolha? Cara, eu acho que no início eu não tive escolha, porque eu nasci nisso. Eu não tive escolha, assim, no início eu ia, e depois, o meu pai, cara, incentivava muita disputa entre nós. Muito. A gente competia em tudo. Então, eu era o cara que eu não podia perder mais. Então, eu comecei a me aprofundar. E o que aconteceu? O meu pai,
ele ia para uma lavoura, assim, a gente tinha alguns terrenos, ele ia para uma lavoura arrendada, trabalhar lá e cuidava e produzia muito. Ele é um cara que produzia um volume absurdo de mercadoria. A gente ficava impressionado com tanto volume que ele conseguia produzir. E aí meu irmão foi para outra produção rural também, igual meu pai, para produzir bastante também. E eu fiquei no escritório, tinha um escritório no depósito, as mudas, eu fazia muda para os dois e também produzia nesse terreno. Só que esse terreno meu, ele ficava mais específico para uma planta ou outra. Meu pai falava assim, meu pai não gostava muito de trabalhar com cebolinha. Ele, não, trabalha com a cebolinha aí para fazer o cheiro verde, trabalha com, sei lá, com hortelã, trabalha com hortelã aí, trabalha com salsa. E aí eu comecei a pegar as manhas. Eu falei, pô, tem que aprender a trabalhar com muda, cara. E, pô, é difícil trabalhar com muda. Tem que entender, é complicado. Ter uma muda boa, tu tem que entender da semente, tu tem que entender de adubação, porque ali o coração do negócio da produção rural é a muda. Se tu começou bem na muda, o resto vai com muita mais facilidade. Às vezes você errou o terreno, mas a muda é tão boa que ela consegue se desenvolver naquele terreno, só com um tratamento. E aí começavam os desafios, cara. Primeiro, meu foco total foi nas mudas. Cara, chegou um ponto que a minha muda, cara, era perfeita. O troço era lindo, lindo, lindo. O pessoal via as mudas, elogiava, todo mundo gostava, era bacana. E um volume enorme de mudas. E aí, beleza, entendi muito de muda. Passei a estudar sobre semente, a entender aquilo, a andar no meio da galera que vendia, para poder entender bem. Aí, beleza, consegui resolver isso. Depois passei para doença, cara. Começava a dar algumas doenças na planta específica. Aí comecei a correr atrás, preciso aprender sobre isso. Aí hoje com a tecnologia que a gente tem, a facilidade que eu tinha lá de pesquisar isso na internet, aí comecei a resolver. Resolve uma doença específica aqui, outra doença específica ali, e aí fui adquirindo conhecimento e aprendendo, apanhando, cara. Aprende muito apanhando. Tem um cara de outra produção que ele produz mudas. O cara é excelente as mudas dele. Um cara muito conhecido assim no meio. E vem gente de muito longe pegar muda com ele. Cara, a gente trocava muita ideia, cara. Dava problema lá, ele me ligava. Já aconteceu isso aí. Ou então eu ligava pra ele. Falei assim, o nome dele é Zé Arthur, gente boa. E aí, Zé, o que aconteceu aí? Tu pode me ajudar? Aí tem uns caras também de Teresópolis, de outra cidade, que a gente trocava essa ideia. Falei assim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso outro. Sei que, ajudou muito, cara. Ajudou muito. E aí no meio do caminho que eu fui aprender e pegar esse gosto, entendeu? Mas no início foi meio uma disputa e eu não tinha... A nossa fonte de trabalho era essa, desde pequenininho. Eu lembro que quando eu era pequenininho, a minha mãe conta que me levava, cara, num cestinho quadrado. Lembra daquele cestinho quadrado? Muito antigo. O nome daquele era Moisés. E a minha mãe me levava naquilo na horta. Eu lembro que tu falou isso uma vez. Eu ficava lá na horta. Mas, foi... Eu vou tentar pegar aqui a internet aqui, cara, mas não sei por que você quer? Perdi a internet sua aqui. O que você quer? Jogar na tela? É. Põe na tela. Eu vou colocar aí coloca uma das nossas façanhas que a gente já viveu aí do YouTube aí, pai, espelhando aí, deixando mudo, deixa rodando aí. Vou botar. Ô, Ivan, isso tudo aí que você tá falando, cara, com muita alegria, muito entusiasmo, né? Já sofreu muito nisso aí também, né, mano? Já, mano. Já teve momentos aí difíceis, né? Já, tive muitos momentos difíceis. De não conseguir compreender a terra, não conseguir compreender... De ter problemas que a gente não não consegue achar solução. E aí... Já teve alguma vez assim que tu sentiu muito a perda de uma lavoura? Já, cara. Já. Teve uma vez que a gente foi pro Ceasa. Pro Ceasa não, no Brejal. Meu pai tava produzindo no Brejal. E aí, cara, alface vindo horrível, os clientes reclamando, nada resolveu alface. Falei, pai, não é possível, cara, tem alguma coisa de errado. E aí fui pro Ceasa, cara. Falei, fui pro Brejal. Falei, preciso resolver. Cheguei no Brejal lá, cara, olhei. Só me dava decepção, cara. Falei, cara, não é possível, planta e não funciona. E alface era nosso cargo-chefe. Falei, cara, o que tá acontecendo? Esse negócio não foi um dos estresses já da terra? Sim, exatamente, estresse da terra. Nessa que eu aprendi muito sobre isso. E aí eu falei, cara, não é possível, cara. E o nome da doença era fusário. Fotografei, levei para laboratório, olhei. Falei, cara, não é possível, tem que resolver isso. Aí os caras, não tem jeito. Os caras falavam comigo assim, não tem jeito. Fusário, esquece, não tem jeito. Só abandonando o terreno. Que isso? Eu falei, cara, isso não existe, cara. Não há nada nesse mundo, compadre, que nos estressa. Falei, não, tem que resolver, pô.
Que e isso, aí, cara? Abandonar o terreno? Cara, e aí, cara... Será que esse abandonar terreno seria... Abandonar, sim. Mudar a estratégia de colocar outras plantas? Tipo, cara, tu vai ter que plantar milho, deixar isso aí, sei lá, 2 anos sem plantar alface, plantar milho, plantar outras coisas. Aí eu descobri algumas coisas, cara. Eu descobri que essa doença era provocada, cara, por anaeróbicos. Por quê, cara? Olha que doideira. Ele usava trator, meu pai usava um trator, e o trator, ele vinha fazendo toda essa maquinagem na terra, fazia toda a tombagem. E de vez em quando meu pai usava um disco, que a gente chama de arado. O disco corta a terra, ela pega de baixo, joga para cima e é de cima para baixo. Aí vai fazendo essa virada na terra mesmo para trabalhar melhor a terra, beleza. Só que o trator, ele arreia até uma certa profundidade. E daquela profundidade para baixo, cara, sei lá, por trabalhar muito na terra, virou um negócio chamado tabatinga. Tipo, como se tivesse ficado socado? Tipo uma laje, impermeabilizada, caraca, assim. E a terra aqui em cima, a terra que a gente estava trabalhando aqui e a laje bem aqui. Então o que acontecia? A água infiltrava, chegava aqui, ela não conseguia infiltrar mais. Ela ficava ali empoçando ali. Aí ela empoçava até aqui, matava os organismos vivos que estavam ali e dava lugar para quê? Só para bactéria anaeróbica, fungo e bactéria. E aí esse fungo e bactéria gerava essa doença, fusário. Caraca, cara. Solução. Como é que tu chegou nisso daí? Pô, estudei pra caramba, sofri muito. Sofri muito até chegar nisso. Como é que chegou na ideia, cara? Que era, putz, a pá do negócio não tava chegando até o... Eu conversei com um montão de gente, cara, com muitos técnicos, conversei com muita gente, nada. E aí até chegar nessa conclusão, aí cheguei, eu falei, caraca, e agora? Aí tinha algumas estratégias. Primeira coisa que eu fui pedir ajuda. Os caras muito bons de semente. Eu falei, cara, tô com fusário, eu preciso de uma semente resistente a fusário. E, cara, não existe. Semente resistente a fusário? Não existe. Aí eu falei, não, tem que existir, deve ter alguma. Testamos algumas variedades e tinha que fazer, cara, o corte do solo. Existe um negócio que eu descobri só depois, que é subsolador. Subsolador, ele faz o quê? É como se fosse uns ferros que entra abaixo na terra, ele entra na tabatinga e sai rasgando aquela tabatinga. Entendeu? Isso era uma das coisas que dava para fazer. E a outra estratégia é usar alguns nutrientes que ia dar força suficiente para a alface para ela poder conseguir resistir um tempo até aquilo virar. Mas essa tabatinga aí, tu... Nego usava isso para fazer casa, cara. Como é que... Muitos antigamente. Que lá nos primórdios, cara, eu estudei tudo sobre tabatinga. Troço de 200 anos atrás, a galera sabia que tinha tabatinga em algumas partes do terreno. Eles iam cavar e pegavam aquela tabatinga e faziam parede, cara. Que isso, cara. Sério, cara. Troço é sinistro. Mas assim, como é que tu chegou? Quando foi o dia que tu falou assim, caraca, será que tem esse raio de tabatinga debaixo dessa areia? Eu lembro, foi 2 caras, cara. Primeiro, o que desconfiava disso, falou, Ivan, pode ser isso. É o Alexandre, um amigo meu lá da Resende. Coroa, velho, não novinho. Garoto novo, mas o cara é sinistro. Ele é um técnico muito bom mesmo, muito bom. Ele falou, pode ser isso. E depois o André, cara, que é um cara que trabalha na Emater. Ele falou comigo, pô, Ivan, eu já vi um caso assim, assim, assado. Aí depois 2 produtores em Teresópolis, cara. Aí os caras falaram, pô, com certeza é esse aí, mete o subsolador que vai funcionar. Eu falei, caraca, não é possível. Aí, cara, eu consegui uma semente, cara, que ela tinha uma certa resistência por teste. A gente foi testando as sementes. E aí eu falei, caraca, essa daqui... Quanto tempo cada semente para poder ter certeza que deu bom? Ah, cara, 4, 5 semanas para me fazer a muda. 4, 5 semanas para a muda ficar ao ponto de plantar. E depois que eu planto, 40 dias para colher. Mas, no caso do fusário, com 10, 15, 20 dias eu já sabia fazer. Você tá bom no erro? Não, já tinha o sintoma da doença. Sim. E aí eu descobri, cara, que tinha uma semente que o pessoal usa até hoje, cara. Que essas, bom, primeiro, tem que resolver o solo. A gente dá um manejo no solo ali para resolver. Existem plantas que resolvem isso, cara. Tem algumas plantas chamadas aveia preta. A aveia preta, você semeia ela, a raiz dela é muito forte. Ela passa e perfura o solo todo para fazer o solo respirar. Caraca, cara, olha aí, eu descobri tudo sobre isso, cara. Aí eu descobri a semente, um tipo de semente, cara, que ela não era resistente, ela era tolerante. O que acontecia? Ela inoculava a doença estava nela, inoculava a doença, mas até apresentar o sintoma eu já tinha vendido ela, entendeu? Não dava tempo do sintoma aparecer, só se eu não conseguisse escolher a tempo. E aí foi uma das estratégias, foi mudar a semente. Aí mudamos também a adubação, tinha um problema com a adubação também. Meu pai usava pouco fósforo e a terra estava fraca em fósforo. Depois da análise do solo a gente entendeu isso. Aí começamos a inserir
mais fósforo e, pô, foi mudando. Cara, passou, depois desse tratamento, passou, sei lá, 6 meses, 7 meses, cara, aquelas alfaces lindas no lote de novo. Porque a mané abandonar terreno, pô, aí alface. Mas, pô, esse aí foi um desafio enorme, cara. Levou me deu tristeza, cara. Pô, levou, sei lá, quase um ano, cara, pra resolver. Que isso? Quase um ano, mas a gente tinha outra propriedade. Sim. Aí o meu irmão que estava em outra propriedade estava plantando mais alface. Mas eu lembro que o período foi longo, assim, ó. Não foi um ano, não. Porque no inverno, apesar da doença estar lá, a gente ainda conseguia colher. Mas no verão, não. No verão dava ruim. E no verão é o momento que mais vende alface. Sim. No calor extremo, entendeu? Sim. Pô, eu sei que...